Bom dia, meus irmãos. Estamos começando mais uma EBD nesta manhã de domingo e nós queremos apresentar essa aula. Eu chamei aqui, como os irmãos podem estar vendo, de 9b, Efésios, a conduta do crente no mundo. Na verdade, para aqueles que assistiram a aula do domingo passado, eu tenho deixado claro que eu tinha pego essa lição de número 9 e dividi em duas, porque eu achei muito extensa, tá? Então, nós estamos lá em Efésios, lá no capítulo 6, tá ok? E o título da lição é a mesma, né? A conduta do crente no mundo. Aliás, a respeito desse título, né? No livro de Efésios, a gente vê que Paulo vem falando, principalmente nos 3 primeiros capítulos, em termos mais teológicos. Mas quando chega a partir do capítulo 4, Paulo começa a falar um pouco das nossas relações uns para com os outros, relação com os outros irmãos, relação dentro da família, esposa, esposo, com os filhos, com patrões, e fala qual deve ser o nosso comportamento nesse mundo. E culmina nesse capítulo 6 falando de uma situação que às vezes nem muitos gostam de ouvir e de falar. Mas ele deixa bem claro no capítulo 6 que nós estamos em guerra. Em guerra. E como nós estamos em guerra, ele pega uma parte do capítulo 6 e fala a respeito da situação que nós temos com o nosso inimigo. Fala dele, fala do diabo, fala de Satanás, o nosso inimigo. E depois vai falar um pouquinho de qual que é o nosso comportamento, como é que nós devemos combatê-lo. Ok? Esse é o tema da nossa lição do dia de hoje. Assim, antes de começar, né? Já estava até me esquecendo. Vamos orar a Deus, né? Antes da gente começar a aula propriamente dita. Oremos. Nós queremos agradecer, Senhor, por estarmos aqui reunidos como igreja nessa manhã, para mais uma vez estarmos estudando a Sua palavra. Dirige-nos, Senhor, orienta para que possamos compreender aquilo que seu servo Paulo nos escreveu, inspirados por Ti, para o nosso entendimento, para a nossa vida diária. Assim nós oramos agradecidos no nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Agora sim, vamos lá para a próxima imagem. Alvos da nossa lição. Saber, no sentido de conhecer melhor o inimigo dos filhos de Deus, entender o que significa cada peça da armadura de Deus e conscientizar-se da existência da batalha espiritual. Sentir, no sentido de temer o poder e a astúcia do inimigo. Perceber a importância de revestir-se de toda a armadura de Deus. Depender do poder de Deus para vencer os ataques do diabo. E agir, não subestimar Satanás. Identificar quais partes da armadura de Deus está precisando revestir-se. E buscar revestir-se de todas as partes da armadura de Deus. E vigiar e orar em todo o tempo no Espírito. Lição de número 9. O texto bíblico é o capítulo 6 de Efésios, a partir do capítulo 10 até o seu final, a partir do versículo 10 até o seu final, no versículo 24. Texto áureo, Efésios 6, 11, que diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. A título de introdução da nossa aula, eu trago aqui um resumo de um pequeno artigo da revista Veja, cujo título era A Fé que Move o Brasil. Pensando um pouquinho naquilo que o capítulo 6 traz como tema, que é a característica, falar do nosso inimigo e falar das nossas defesas, ou seja, falar de uma guerra espiritual, penso eu que ao longo da história da humanidade conhecemos vários estrategistas de batalhas, de guerras, e todos eles sempre manifestaram a necessidade de ter um conhecimento do seu inimigo. Quando você bem conhece seu inimigo, conhece as armas do seu inimigo, você pode estar melhor preparado. Em cima disso, pensando nessa guerra espiritual que vivemos, cujo inimigo nosso é Satanás, esse pequeno artigo da revista Veja traz alguns dados bem interessantes para a gente aplicar na nossa lição. Como esse? Vamos ver. 99% dos brasileiros acreditam na existência de Deus. 99%. 51% dos brasileiros acreditam na existência do diabo. Ou seja, 49% não acreditam.
Então tem uma marcha de pessoas que acreditam que Deus existe, mas o diabo não tem. Se não tem diabo, não tem inimigo. Se não tem inimigo, não tem guerra. Correto? Boa estratégia é essa. 44% dos católicos creem na existência do diabo. E 56% não creem. E nós? 81% dos evangélicos creem na existência do diabo. 19% não creem. Ou seja, parece que uma das principais estratégias que o diabo tem utilizado ao longo de toda a história é enganar as pessoas no sentido de que ele não existe. E que está tendo tudo muito bem. De bem para melhor. Nunca está ruim. Está tudo uma maravilha. As coisas vão melhorar. E as pessoas acreditam nisso. Não existe o diabo. Portanto, nós devemos tomar muito cuidado, visto que essa estratégia tem levado muitos, cada vez mais, a acreditarem na não existência do diabo. Portanto, para que acreditar numa guerra? Para que se preparar para uma guerra? Introdução. Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra as forças espirituais do mal. Paulo apresenta para nós, nesse trecho da carta aos Efésios, aos crentes, nós, uma guerra terrível. Terrível. Terrível porque ela não é contra a carne, contra o sangue. Não é uma guerra daquelas que nós estamos acostumados a ver na televisão, ou que infelizmente muitos já presenciaram ou passaram por ela. É uma guerra contra as forças espirituais do mal. E essas forças espirituais do mal são lideradas pelo diabo, por Satanás, que se opõe à autoridade de Deus, oprime a igreja de Jesus Cristo e domina o sistema desse mundo. O mundo jaz no maligno. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado quando nós estamos numa situação em que as pessoas falam que está tudo muito bem, está tudo indo tranquilo, tudo sossegado. Nós não estamos em paz, nós estamos em guerra. Quem acredita que está tudo muito bem foi enganado por uma das maiores estratégias de Satanás. Vocês viram aquela, lembra, né? Na imagem anterior ali, que nós vimos aquela reportagem da Veja. Tem pessoas que se dizem cristãos, católicos ou não, e até evangélicos, que não acreditam que existe Satanás. Portanto, se não existe Satanás, fazem a palavra de Deus, nesse trecho, na carta de Efésios e vários outros trechos, mentirosa. Estão se enganando. Enganam aos outros. Nós devemos nos preparar para essa guerra espiritual contra as forças espirituais do mal. Vamos começar aqui o ponto número 1, então. Ponto número 1 diz o inimigo que enfrentamos. Vamos ler primeiro o trecho que está baseado nesse primeiro ponto, que é de Efésios capítulo 6, versos 10 a 12. Eu vou ler. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos lá. Ponto número 1, inimigo que enfrentamos. Já lemos o trecho de Efésios 6, versos de 10 a 12, e lá nós vemos um primeiro ponto que é sobre eles ser astutos. É absolutamente indispensável para se alcançar vitória nessa guerra, o conhecer o inimigo. No entanto, eu gostaria de comentar alguma coisa antes de começar, propriamente dito, falar das características do nosso inimigo, aquilo que Paulo tenta nos trazer a conhecer nosso inimigo. E é importante isso. A gente tem que tomar cuidado para não superestimar Satanás. Nosso inimigo tem o seu valor, suas características. Ele é astuto, inteligente, nós vamos ver bastante disso. Mas não vamos superestimá-lo. Senão a gente pode cair num erro terrível de achar que o diabo é como Deus e tudo ele pode. Isso não é verdade, de maneira nenhuma.
Nós não podemos esquecer que ele já está derrotado, ele já perdeu essa guerra. Nós não podemos esquecer que nós estamos do lado da vitória, já está garantida. Mas quando nós superestimamos, nós nos recolhemos, retraímos, nos escondemos. Mas de igual modo nós não devemos subestimar o valor dele. Nem tanto a mar, nem tanto a terra. Não vamos subestimar, ou seja, não vamos considerá-lo fraco, de maneira nenhuma, porque ele é muito astuto, ele é muito inteligente, muito mais inteligente do que eu e você. E quando a gente subestima o valor do diabo, a gente começa a achar que o diabo não existe, que o diabo não faz nada, que o diabo é bonzinho, não é? Tem até um programa, um daqueles seriados americanos, que eu não sei se o título é Lúcifer, eu sei que o personagem principal é Lúcifer. Eu nunca assisti um pedacinho uma vez, fiquei até curioso. Mas pelo que eu vi lá, o personagem lá é o Lúcifer, e ele está aqui na Terra ajudando a desvendar alguns problemas de assassinato, mistérios de policiais, essas coisas. É um absurdo. O diabo está sendo representado como um cara legal, gente boa, gente fina. Então, nem superestimar, nem subestimar. A vitória está garantida na guerra, mas muitas vezes nós podemos perder várias batalhas aqui. Tá? Então, primeiro ponto, ele é astuto. Eu anotei aqui no dicionário, eu peguei aqui, vou ler, o que é ser astuto. Astuto é que sabe agir de maneira a angariar para si vantagens e a não se deixar enganar. Vai enganar o diabo, não é fácil não. Ele é esperto, ele é matreiro, hábil para fazer maldades, enganador, velhaco. Ele não é fácil não. Mas veja, Paulo e outros trechos da palavra de Deus falam um pouquinho dele ser astuto. Veja, por exemplo, vamos lá, vamos começar aqui. Ele arma ciladas. Efésios, capítulo 6, verso 11. Estou aqui, vou ler. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, ele está sempre preparando algum tipo de cilada para nos pegar de surpresa. A cilada é feita de tal maneira que você não está avisado. Então nós temos que nos preparar sempre, estar sempre preparado. Porque o nosso inimigo é astuto. Ainda, ele é sagaz. Gênesis capítulo 3. Vou ler aqui também, verso de número 1. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Muito inteligente. Não subestime. Ele é inteligente. Ele conhece exatamente seu ponto fraco. Ele sabe onde vai cutucar em você. E começa a perguntar, fazer questionamentos, como fez para Eva, sobre aquilo que o Senhor tinha falado para ela. E ele começa a questionar, mas por quê? Será que é assim mesmo? Será que é desse jeito? Não é? Que mais? Transforma-se em anjo de luz. Não. Tal qual aquele outro filme também que talvez você tenha visto, aparece o diabo na forma de uma mulher. Uma mulher muito bonita, e o rapaz se deixa enganar, levar por aquela mulher bonita, porque faz um contrato, aquelas histórias de filme, né, que você já deve ter visto, faz um contrato, que eu vou entregar minha alma para você, você tem 3 pedidos, ou 4, 5, 6 pedidos, não sei, aquela coisa toda. Se mostrou como uma linda mulher. E na hora que o cara fica bravo, que não quer mais o negócio, daí o diabo mostra a face dele, vermelho, com chifres imensos, gritando, soltando fogo. O diabo pode se transformar em anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14. 2 Coríntios 11, 14 diz o seguinte: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ainda, ele é sutil como o leão, como diz Pedro, lá em 1 Pedro 5,8. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Você já viu essa cena? Curiosamente, eu vi ontem mesmo. Uma leoa, né? Geralmente, a maioria das vezes é as leoas que estão caçando.
E ela muito sutilmente vai abaixando lá na savana, toda meio camuflada, até chegar muito perto de uma zebra, a tal ponto próximo, que é aquele proximidade que quando a zebra veio e sai correndo, a distância era pequena demais para que ela conseguisse escapar do leão. E a leoa corre, corre, corre e acaba agarrando e acaba matando aquela zebra. Sutil como um leão. Está à espreita, esperando. Mas de todas as estratégias, mais uma vez, eu falei agora há pouco, mas de todas as estratégias dessa característica de ser astuto, a mais importante de todas é levar o homem a acreditar que ele não existe. Veja aqui um pequeno trecho de um livro do Martin Lloyd Jones, que você deve conhecer, talvez a maioria talvez conheça, né? No prefácio do seu livro Combate Cristão, escreveu em 1976, ok? Um considerável grupo de acadêmicos líderes cristãos, veja bem, é o Lloyd Jones falando no livro dele que tem um grupo considerado de líderes cristãos que publicou uma carta no The Times afirmando francamente que eles não acreditavam no diabo pessoal e em demônios. Estados Unidos, país cristão, em 1976, faz muito tempo, não foi agora, né? Talvez agora a gente pudesse até entender, alguma coisa mudar, mas em 76, grande parte de líderes cristãos falando que o diabo não existe. Nem os demônios, não acredito num diabo pessoal, nem em demônios, isso é bobagem, exagero. Tá? E ele completa o Lloyd Jones. Em outra parte do livro, Lloyd Jones declara: o diabo nunca é tão sagaz e nunca tão vitorioso como quando consegue persuadir as pessoas de que ele não existe. Sem dúvida nenhuma, o diabo, nosso inimigo, é astuto. Não vamos subestimar ele, de maneira nenhuma. Portanto, nós também temos que ser espertos. E o primeiro ponto indispensável é conhecer as armas do nosso inimigo. Ainda nesse ponto 1, né, o inimigo que enfrentamos, vamos ver aqui 7 ciladas do diabo. O que o diabo quer é nos ferir, tirar um soldado da guerra. Quanto menos soldado em guerra combatendo a ele, melhor para ele. Então ele vai tentar nos ferir. De que maneira? Várias maneiras. Aqui nós vamos trazer 7 modos como o diabo faz suas ciladas contra nós. Primeira, depressão do espírito. 1 Reis 19:4. Eu vou ler aqui. Elias, tá bom? Lá no Monte Horebe. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Depressão de espírito, quando se perde o encanto com a vida cristã. Momento de reflexão, do qual nós devemos pensar e agir a favor dos nossos irmãos. Mais comum do que nós podemos imaginar. Depressão espiritual, momento em que você perde o encanto com a vida como cristão. Nós vemos a palavra de Deus dando exemplo do próprio Elias que teve esse momento. Outra cilada, mais uma. Desilusão da mente. Lucas 14:21. Vamos lá. Lucas 14:21 diz o seguinte. Aqui. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Traga todos, qualquer um. Estou completamente desiludido sobre tudo aquilo que eu queria fazer. Quando se perde a esperança. Mais um. Distração do coração. Lucas 10, 40-42. Lucas 10, 40-42. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto,
pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Distração do coração, quando se perde os reais valores da vida. Esse é um dos exemplos dado aqui, com exemplo clássico, né, de Marta. Mas quantas vezes nós perdemos o foco daquilo que realmente é importante? Mais um. Distorção da vontade. Mateus 19, versos 16, 21 e 22. Mateus 19, verso 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? 21 e 22. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Quando se perde os objetivos. Eu quero, é bom esse negócio de seguir Jesus, mas eu não quero perder as coisas, não vou abrir mão da minha vida, daquilo que eu gosto de fazer no meu dia a dia. Distorção da vontade. Mas, vamos lá, adiante. Vamos lá, continuando, mais uma. Desânimo do corpo. 2 Coríntios 12, de 7 a 9. Diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Desânimo do corpo. É verdade que muitas vezes, quando se sente com alguma fraqueza no corpo, falta de energia, doença, vem o desânimo. Mas não é porque você está com algum problema físico, né, que você não é mais um combatente. Há maneiras de a gente combater. Nem que você seja aquele que está em oração lá dentro de casa. Você é um soldado. Não importa que você esteja lá com problemas físicos. Que isso não seja um desânimo para você sair da guerra. Mas, discórdia na família. Amós 3:3. Diz assim: Andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo? Essa é uma das grandes estratégias de Satanás, né? Atacar a família. Quando se perde a comunhão e o respeito. Quando se há dificuldades dentro da família, nós temos dificuldades de estar em oração, temos dificuldades de estar em leitura da palavra de Deus, nós temos dificuldades nos nossos relacionamentos e acabamos transferindo isso para relacionamentos para com Deus. É, sem dúvida nenhuma, soldado fora de combate. Cilada de Satanás. Outra cilada ainda muito comum de Satanás. Divisão na igreja. 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1, versos 10 e 11. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Mais uma vez, se nós vamos atacar um inimigo, dividir o inimigo é uma boa estratégia. E essa é uma das estratégias de cilada que o inimigo usa contra o nosso exército, o exército de Deus. Os seus servos, nós aqui, estarmos divididos. Uma igreja dividida perde a noção de quem é realmente seu inimigo e perde o foco em Jesus Cristo como referencial de vida. Ciladas do nosso inimigo. Ainda, número 2. Ele é poderoso, não subestime o poder de Satanás. Claro, Deus é muito mais poderoso, óbvio, mas vamos lá. Ele ofereceu a Jesus todos os reinos desse mundo, Mateus 4,
de 8 a 9, diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O que mais ele fez? Aqui, ó. Jesus o chamou de príncipe desse mundo. João 12. João 12, verso 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Poderoso. Mais um. João declara que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. 1 João, capítulo 5, verso 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Jaz, está deitado, está sobre o maligno. Todo mundo. Então, como eu disse no começo aqui, não subestimar o poder dele. Satanás tem poder. Para isso, não vamos pegar agora os textos, mas apenas citar aqui. Com seu poder de argumentação, ele derrubou os nossos primeiros pais. Está lá em Gênesis 3, de 1 a 14. Com seu poder de tentação, ele enganou Ananias e Safira. Atos 5, 3. Com seu poder de possessão, ele maltratou um jovem, Marcos 9, 39. E o terceiro e último ponto de características do nosso inimigo é: ele é maldoso. Não se deixe enganar. Belas palavras, tudo muito lindo, mas depois ele cobra, com juros e correção. Veja lá em João 10, 10, o que diz. Diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Roubar, matar, destruir. Não se deixe enganar. Lá Mateus 7,18 a gente vê: a árvore má não pode produzir frutos bons. Essas são as principais características do nosso inimigo. Não sejamos tolos. Não sejamos nécios. Sejamos prudentes, coerentes, analisando e estudando a palavra de Deus, sabendo que esse mundo jaz no maligno e que Satanás é o príncipe desse mundo e que a principal estratégia dele é nos enganar, ciladas, cujo principal de todas é: eu não existo. E aí nós ficamos tranquilos, mas enganados em uma grande mentira. Agora vamos ver lá para frente um pouquinho de como vamos nos defender. Vamos lá. Assim, apenas uma aplicação antes, né? Aplicação para hoje. Diante do quadro descrito do inimigo do cristão, qual é a nossa chance de vencê-los sozinhos? Por quê? Com a astúcia do maligno se manifesta no mundo de hoje. Como? De diferentes maneiras, evidentemente, né? E a gente, um pouco daquilo que a gente acabou de ler aqui, e muitos outros detalhes que a gente não passou. Mas eu não posso achar que eu sozinho vou ganhar. Mas, por outro lado, eu não estou sozinho nessa batalha. Essa batalha espiritual tem que estar do lado do meu Senhor, porque o meu Senhor luta comigo. E sozinho eu não o venço. Mas com o meu Senhor, Satanás já está vencido e derrotado. Pois bem, agora vamos falar um pouquinho de como nós vamos lutar nessa guerra. Ou seja, quais são as armas que nós temos. Esse tópico 2 fala sobre toda a armadura de Deus, que está baseada em Efésios 6, de 13 a 20. Vamos ler esse texto agora. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar.
Ponto 2 ainda, toda a armadura de Deus. Okay? Paulo vem nos falar nesse instante a respeito de tomarmos toda a armadura de Deus. De quem é essa armadura? De Deus. É Ele que nos dá. Nós vamos tomar essa armadura. Porque essa armadura é baseada naquilo que, à época, um soldado romano utilizava nas suas guerras, nas suas batalhas. Então, a analogia vai nos trazer 6 porções desse uniforme, dessa armadura, para a nossa luta espiritual. Mas não esqueçamos, de quem é a armadura? De Deus. Vamos lá adiante. Primeiro ponto, o cinto da verdade. Esse cinto amparava e protegia o abdômen e prendia a túnica e sustentava a espada. Está ali, ó, no desenho. Alguns comentaristas, alguns estudiosos, teólogos, acreditam que a referência da verdade aqui é a verdade absoluta de referência a Cristo Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. É uma verdade a respeito da revelação em Cristo Jesus. Tá? Erroneamente utilizado muito frequentemente por alguns, e alguns que estão muito longe da verdade para poder falar sobre isso, hereges. No entanto, muitas vezes, alguns outros estudiosos acreditam que essa verdade é a sinceridade da palavra que você usa. Bom, uma ou outra, a verdade é a seguinte: o cinto da verdade deve estar nos amparando como cristão nos dois sentidos. A verdade absoluta em Cristo Jesus, como revelação de Deus para a salvação do homem, e também a verdade da sinceridade das nossas palavras, como nós tratamos e vivemos no nosso dia a dia. De qualquer um dos modos, o cinto da verdade deve ser usado por todos nós, servos do Senhor. Ponto 2. A couraça da justiça. A couraça da justiça cobria as costas e a frente, protegendo quase todas as partes vitais. Parte importante, portanto, para a defesa do soldado. A justiça de Cristo e um coração que tem fome e sede de justiça protege o cristão das ciladas do diabo. Sem dúvida, aqui, nesse ponto, nós devemos tomar cuidado para fazer uma interpretação correta. A justiça não é essa nossa sensação de justiça, do qual você vai ligar para algum lugar lá para reclamar de uma loja, alguma coisa, ou de qualquer outra coisa de justiça social. Diz respeito da justiça de Cristo. Aquela justiça que nos torna justificados diante de Deus. Essa justiça, a justiça divina, porque a nossa justiça, diz lá em Isaías, é trapo de imundície. Mas a justiça de Deus que está nos protegendo na pessoa de Jesus Cristo, essa é proteção contra o nosso inimigo, com certeza. Portanto, tomai a couraça da justiça. Ponto 3. As botas do Evangelho da Paz. Essas botas eram feitas de couro, deixavam os dedos dos pés livres, davam estabilidade, davam equilíbrio, davam proteção. Paulo nos fala que nós devemos calçar as botas do Evangelho da Paz. Por quê? Porque as botas do Evangelho, tal como as botas dos soldados romanos, nos dão equilíbrio, estabilidade, nos dão proteção e segurança. Não nos deixam deslizar, tal como aquelas botas não deixavam. Mesmo quando os soldados estavam marchando longas marchas, davam estabilidade, não se deslizava. Igualmente, por onde for o cristão deve proclamar a paz do Evangelho contra o mal. Segurança, estabilidade, equilíbrio e proteção. Quarto ponto, o escudo da fé. O escudo da fé era resistente, o escudo do soldado romano era resistente e grande, a ponto de cobrir quase todo o corpo, tal como mais ou menos está nesse desenho aqui. Aparava lanças e flechas incendiárias. Paulo está nos dizendo que nós devemos usar um escudo também. O escudo que ele diz que nós devemos usar é a nossa fé, fé em Jesus Cristo. A fé do cristão e a confiança no poder de Deus o protegerão dos dardos inflamados do maligno. As situações que nós passamos da vida muitas vezes nos deixam abatidos, como nós vimos. Várias ciladas são armadas para nós. E quando a gente começa a enfraquecer na fé, é como se a gente pegasse o nosso escudo e começasse a baixar e deixasse parte do nosso corpo à mostra. E aí nós podemos ser feridos. E feridos nós podemos e acabamos sendo soldados fora de combate. Nosso escudo deve estar sempre pronto a proteger-nos. Resistir com fé. Número 5. O
capacete da salvação. Ele era feito de material resistente, protegia a cabeça e dava segurança ao soldado. Talvez o capacete da salvação seja o ponto mais importante aqui. Por quê? Porque o capacete, como no soldado romano, conferia a ele uma proteção à cabeça, que você sabe muito bem que é uma porção vital, né? Nós temos que tomar muito cuidado. Qualquer batida pode tirar ou matar o soldado, né? E o soldado cristão, na guerra espiritual, tendo ele certeza da salvação, veja que situação, ele sabe que ele está em batalhas, várias batalhas dessa guerra, mas ele sabe que no final, sendo ele salvo, ele está do lado do vencedor. Ele não está do lado derrotado, ele já está do lado que vai vencer a guerra no final. Diferente de muitas guerras que nós vemos nos dias de hoje, você talvez que gosta de ver filmes de Segunda Guerra Mundial, que talvez seja o mais comum, quantos e quantos soldados se despediam de família sem ter a mínima convicção que poderiam voltar vivos, sabendo que na verdade a grande possibilidade era de se perder, de morrer. Recordando um pouco mais para trás ainda, grandes exploradores, lá do século XVI, século XV, navegadores, montavam naquelas naus e iam para vários lugares diferentes. Pouquíssimos voltavam. Eles sabiam que se voltassem teriam um bom ganho financeiro, mas era um risco muito alto. Estavam arriscando a própria vida. E nós temos certeza, junto com o capacete da salvação, que é uma guerra que já está ganha. Isso dá confiança, dá resistência, dá coragem nas batalhas espirituais. Sexto e último aparato da armadura, a espada do Espírito. Aqui no caso, de novo, o soldado romano com a sua espada, essa arma era curta, uma arma curta, portanto você poderia ficar muito próximo do seu adversário. Para combates corpo a corpo, é a única peça da armadura que pode ser usada tanto para a defesa quanto para o ataque. Paulo está nos falando dessa espada, da espada do Espírito. Essa espada do Espírito é a palavra de Deus. Portanto, a gente tem que saber manusear muito bem, correto? Eu não vou pegar uma arma na mão, uma espada que eu não tenho nem força para segurar. Não sei se levando de assim ou levando de assado. Não sei se eu vou para o ataque ou eu recolho. Tem que saber manusear, tem que conhecer a palavra de Deus. E o interessante, como falamos, servia tanto para ataque quanto para se defender. Veja, eu vou ler aqui 2 trechos, bem rapidinho. Na palavra de Deus. A palavra de Deus nos serve como defesa. Mateus 4,4. Está escrito, não só de pão viverá o homem. O Senhor está usando a própria palavra de Deus como defesa. Outro, para ataque. Mateus 4,10. Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Defesa e ataque. Palavra de Deus como a espada do Espírito. E aqui um resumo de toda a armadura. Cinto da verdade, couraça da justiça, botas do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. E é uma pergunta: de quais partes da armadura de Deus você está precisando se revestir? Alguns cristãos são tão autoconfiantes que acham que podem dar conta sozinha, não precisam da armadura de Deus. Na verdade, não há como você vencer uma batalha se não for com a armadura do Senhor. Clamar em oração constante diante das situações e circunstâncias em que nós vivemos nessa luta, nessa batalha. É verdade que tem alguns cristãos tão desconfiados que acreditam que nada podem fazer nessa luta. Sou tão pobrezinho, tão pequenininho, se sentem tão pequenos que não percebe que você vai combater no exército de Deus e você vai se revestir de toda a armadura de Deus, não na sua capacidade. Refletimos um pouco e pensemos naquilo que nós podemos fazer dentro dessa luta, nessa guerra. E encerrando, concluímos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Efésios 6,18. Tudo deve ser feito na dependência do Senhor. 1. Com toda oração e súplica. 2. Orando em todo tempo no Espírito. E para isso vigiando em toda perseverança. E súplica por todos os santos. Amém.
Obrigado pela presença nessa aula nossa. Que Deus esteja abençoando vocês, sua família, e tenham todos um ótimo domingo.